começo com Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14. Um texto muito conhecido. A maioria de vocês conhece. Geralmente as pessoas começam a ler a Bíblia e desistem. Só depois lá de Levítico, Números, é que desistem. Portanto, o capítulo 3 de Êxodo é um capítulo que muita gente conhece. Porque muita gente diz assim, eu vou ler a Bíblia. Aí começa e geralmente chega ao capítulo 3 de Êxodo. Capítulo 3, versículo de número 13. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que direi? Em outras palavras, quando eu me apresentar aos israelitas, Moisés está dizendo, e eles me perguntarem quem foi o Deus que lhe enviou aqui, o que eu vou dizer? E naquele encontro fantástico, maravilhoso, assombroso, da sarça que pegava fogo, mas o fogo não consumia o mato, o arbusto seco, Deus de dentro dessa sarça, de dentro desse fogo, falou para Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. A pergunta mais fundamental que já foi feita por Moisés. Quem és tu, Deus? Qual é o teu nome? E ao contrário do que pretende, tanto a filosofia como a filosofia, Deus não pode ser definido. Deus não pode ser explicado. Deus não pode ser estudado. Deus não pode ser perfeitamente compreendido. Por quê? Que Deus não pode ser estudado, definido, compreendido? Porque no instante em que eu, racionalmente, intelectualmente, compreender Deus, Deus se tornou menor do que a minha mente. Porque a minha mente conseguiu conceber Deus, então ele está contido na minha cabeça, na minha mente. E se Deus está contido na minha cabeça, ele é menor do que eu. E se Deus é menor do que eu, ele não é Deus, ele é ídolo. Portanto, a narrativa bíblica, quando trata de Deus, quando lemos a Bíblia, e Deus está, obviamente, inserido em toda a revelação bíblica, a revelação bíblica não consegue exaurir, não consegue chegar ao limite da compreensão de Deus, nem a própria Bíblia. Portanto, a Bíblia, ao contrário do que querem alguns teólogos, não é linear. Ela não começa com uma revelação de Deus primitiva e que vai se depurando ao longo da narrativa. Não. Ela não é cumulativa. Não é evolutiva.
A narrativa bíblica sobre Deus é cheia de contradições, cheia de ambiguidades e cheia de paradoxos. Quando a Bíblia fala de Deus, em alguns pontos da narrativa, Deus é descrito como um Deus tribal. Um Deus que cuida especificamente de uma tribo. Cuida especificamente, às vezes, de uma clã. Cuida especificamente de uma família. Algumas vezes. Em algumas vezes da narrativa, Deus está preocupado não com uma família. Deus está preocupado com uma geração. Em outros pontos da narrativa bíblica, Deus está preocupado com todos. Com todas as pessoas, com todos os humanos. Então, alguns pontos da Bíblia, como eu disse, eles são paradoxais. O que é um paradoxo? É quando pensamentos opostos não se coadunam. Quando pensamentos opostos não se encaixam. É um paradoxo. Então, um dos paradoxos da Bíblia, por exemplo, é que a narrativa bíblica descreve Deus como um Deus que precisa investigar o que está acontecendo aqui na Terra. Temos vários exemplos de Deus precisando, entre aspas, esse precisando, porque é parte desse paradoxo, Deus precisando vir à Terra para tomar conhecimento do que está acontecendo aqui. Um exemplo claro é quando Caim assassina Abel. E Deus precisa vir tomar conhecimento diretamente do que está acontecendo. E pergunta para Caim, o que foi que você fez? Outro caso, por exemplo, no caso do dilúvio, Deus precisa tomar conhecimento e ele vai tomar conhecimento do que está acontecendo na corrupção da raça humana. Outro exemplo, quando Sodoma e Gomorra, duas cidades que estão imersas em iniquidade, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo para tomar conhecimento do que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. E são vários exemplos que mostram um Deus que vai até a história para tomar conhecimento daquela história. Mas, paradoxalmente, nós temos o Salmo de número 139, que descreve Deus tomando conhecimento, que já sabe de todas as coisas. Quando o salmista, no caso aqui Davi, afirma que ninguém pode escapar do Espírito de Deus e do olhar de Deus. Ele disse, mesmo que eu tome as asas dos raios da alvorada e vá me esconder nos confins do universo, ainda lá, tu conheces e sabes, se eu fizer da minha cama um inferno, e aí ele diz assim, noite e trevas para ti são a mesma coisa. Isso é paradoxo. Como é paradoxal, Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 3, quando diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. E que Deus contempla tanto o justo quanto o ímpio. Então, em algumas partes da Bíblia, a revelação de Deus, Deus não se revela na Bíblia, a compreensão de Deus na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, ela é cheia de contradições. Por exemplo, em algumas partes da Bíblia, Deus se frustra com o comportamento do seu povo. Como Deus se frustrou com o comportamento do povo depois que saiu do Egito
e o condenou depois, porque o objetivo primeiro, quando saiu do Egito, era que entrasse imediatamente na terra prometida, em Canaã. Mas não entra imediatamente em Canaã, porque na saída do Egito, logo depois que eles atravessam o Mar Vermelho, o povo se mostra ainda contaminado com a cultura do Egito. E Deus disse, olha, então vocês vão peregrinar no deserto. E nenhum dessa geração entra na terra prometida. Frustrado, Deus decreta isso para o povo de Israel. Mas em outros casos, Deus dirige, Deus determina que coisas aconteçam. Então, por exemplo, em Jeremias, capítulo de número 32, versículo de número 27, contradiz o Deus frustrado. Jeremias contradiz, dizendo que ele é o Senhor de toda a humanidade e não há nada difícil demais para Deus. Quando o próprio Deus pergunta, há alguma coisa difícil demais para mim? Agora, o Novo Testamento o Novo Testamento sabe que a revelação de Deus é paradoxal. Por quê que a revelação de Deus é paradoxal? Porque Deus está numa dimensão que nós, os humanos, não alcançamos. E esse paradoxo é o paradoxo grego, da filosofia grega, de Ícaro. Ícaro é um titã, é um semideus, que ele tem a ambição de chegar ao sol. Então ele faz asas, unta as asas dele com cera, e bate as asas com cera e voa na direção do sol. E aqui está o paradoxo. Que ao se aproximar do sol, isso é na mitologia grega, ao se aproximar do sol, o sol derrete a cera, as penas caem e Ícaro é condenado a nunca chegar ao sol. E esse é o contrapé nosso, humano, na compreensão de Deus. Como pode, por isso que eu falei que Deus não pode ser nunca definido. Como pode um mortal entender a imortalidade? Como pode ser um ser criado entender um ser que nunca foi criado? Como pode um ser que é precário, que nós somos precários, somos luzes e trevas, nós temos dentro de nós maldade e bondade, entendermos um ser que é pura pureza, pura bondade, puro amor. Então aí está o nosso contrapé. Ícaro não consegue chegar porque as asas são de pena, ou são de cera e pena, e nós não conseguimos chegar ao eterno porque nós somos finitos. E o finito não pode entender o infinito. O mortal não pode entender o imortal. E a revelação do Novo Testamento se dá na direção oposta para compreendermos Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 15 até o versículo de número 20, falando de Jesus. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude.
Então, para um cristão, a única compreensão que nós temos de Deus, porque nós não conseguimos chegar lá. Por que nós não conseguimos chegar lá? Porque somos mortais e Ele é imortal. Porque nunca conseguimos chegar lá? Porque Ele é eterno e nós somos finitos. Ele é santo e nós somos pecadores. Nunca conseguiríamos chegar a entender, vislumbrar nada de Deus. Para nós, os cristãos, a revelação que nós temos de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Agora eu posso ver, porque Ele não se fantasiou de gente, porque Ele não se vestiu de humanidade temporariamente, mas Ele encarnou, nasceu de uma mulher, da Virgem Maria. E aí, Paulo diz em 2 de Coríntios 4:4, o Deus desta época cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, não vejam na luz do Evangelho a glória de Deus, que é a imagem, vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que é a imagem de Deus. Hebreus capítulo 1, epístola aos Hebreus, ninguém sabe com certeza quem escreveu essa epístola, mas ela foi endereçada aos judeus que tinham essa compreensão paradoxal de Deus. Esses judeus que não entendiam direito como é que Deus podia vir entender as coisas do mundo e ser onisciente, que não conseguiam entender como que Deus podia ser ao mesmo tempo um Deus que se frustrava e que era onipotente, que não entendiam direito e colocar essas coisas no lugar certo. Aí alguém escreveu uma carta aos judeus, aos hebreus, e essa carta diz assim, começa dizendo assim, olha que coisa interessante. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Em outras palavras, Deus queria expressar através dos profetas, mas a compreensão dos profetas, porque eles eram mortais e Deus é imortal, porque eles eram finitos e Deus é infinito, a compreensão dos profetas era meio nebulosa. Nestes últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Agora vem a pancada forte. Para os judeus, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, eu gosto muito da tradução da NVI para João 1,14, que diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne. Aquele que é a palavra, nas antigas traduções dizia assim, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Na NVI diz assim, aquele que é a palavra, tornou-se carne. Não é se vestiu de carne. Tornou-se carne. E veio viver entre nós. Mas eu gosto de um comentarista que pegou esse versículo e transformou ele de uma maneira mais poética. E ele diz assim, o verbo
se fez condição humana. Olha que lindo. O Verbo se fez condição humana e armou a sua tenda entre nós. O Verbo se fez condição humana e armou a sua tenda entre nós. João 1,18. Nunca ninguém viu Deus, nunca ninguém viu a Deus. Mas o Filho unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Portanto, nós não especulamos sobre Deus, nós olhamos para Jesus. Nós não especulamos sobre Deus, porque toda especulação sobre Deus vai ser limitada pela nossa racionalidade, que não entende o eterno. Nós olhamos para Jesus. Deus estava em Cristo, Paulo diz aos Coríntios, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, para nós, os cristãos, a revelação de Deus é Jesus. Agora, qual é o problema? Para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas é que as nossas concepções de Deus, elas não são bíblicas. Para a maioria das pessoas, as nossas concepções de Deus, primeiro, são idolátricas, pagãs. Nós temos uma imagem de Deus que não é da Bíblia. Nós temos uma imagem de Deus que é do paganismo. E nós temos, muitas vezes, uma imagem de Deus que é formada por ideias teológicas que vêm da filosofia grega. E aí o que é que a gente faz? A gente pega essas imagens de Deus e tenta encaixar Jesus dentro dessas imagens de Deus, já previamente adotadas por nós antes de lermos a Bíblia. Acontece que Jesus não precisa se encaixar a uma ideia preconcebida de Deus. São as nossas ideias preconcebidas de Deus que precisam se encaixar no estilo de vida, nas palavras e no amor até a morte de cruz de Jesus. Entenderam? Nós não temos uma ideia de Deus em que a gente tenta fazer Jesus se encaixar nela. É o contrário. As ideias que nós tínhamos preconcebidas de Deus precisam ser revistas, corrigidas e atualizadas quando a gente olha para a vida de Jesus. Então deixa eu falar a vida de Jesus para você entender Deus, através de Jesus. Por exemplo, eu falei a semana passada e vou repetir hoje à noite, porque eu quero bater nesse tema. Em Jesus, Deus é percebido mais como amoroso do que como poderoso. Em Jesus. Em Jesus, Deus é percebido e é compreendido, quando a gente olha a vida de Jesus, mais como amoroso do que como poderoso. Por exemplo, Jesus, muitas vezes, não conseguiu realizar milagres por causa da dureza do coração de pessoas. Jesus, ele não veio aqui na terra como um Hércules, inexpugnável, intocável, blindado. Não. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado. E tentado em áreas que são fundamentais na estruturação do ser. E essa tentação não foi uma farsa. Isso não foi um jogo de cartas marcadas. Se é tentação,
É tentação. Jesus, por exemplo, porque era amoroso, se frustrou diante de Jerusalém. E é muito interessante, quando a gente estuda a pessoa de Jesus como amoroso, e não como poderoso, é que ele não teve medo, não teve receio, não teve escrúpulos de voltar atrás. Aquele legítimo morder a língua. Jesus mordeu a língua, voltou atrás. Qual é a cláusula maior da nossa relação com Deus? Fé. Mas o texto nos diz que em Marcos capítulo de número 9, tem um pai que está com uma criança, um filho atribulado, e Jesus diz para ele, então repete a cláusula pétrea da nossa relação com Deus, que é fé, e diz, olha, tudo é possível ao que crê. Mas aquele pai, no desespero da dor, olha para Jesus e diz, pois me ajude na minha incredulidade. Não é na minha fé, é na minha incredulidade. Então Jesus, em nome do amor, pega essa cláusula pétrea e remove para que este homem seja alcançado. Isso é amor. Quer dizer, em Jesus, ele morde a língua, no sentido de que ele tinha acabado de dizer para os apóstolos que eles não fossem pregar para gentios e eles não atendessem às comunidades gentílicas. Olha, vocês se concentrem na casa de Israel. Logo depois que ele diz isso, ele senta numa mesa e uma mulher gentílica, a Bíblia diz que ela era cirofenícia, se aproxima dele e diz, minha filha está atribulada. E aí Jesus está num dilema. Ou ele atende essa mulher, ou ele morde a língua. Porque ele tinha acabado de dizer para os apóstolos que eles não fossem atender os gentios. Mas entre morder a língua e ser compassivo, ele morde a língua. Aí você diz assim, mas e o Deus do Antigo Testamento? Quantas vezes Deus voltou atrás? Quantas vezes? Mesmo em Êxodo, Deus chama Moisés e diz assim, Moisés, eu vou destruir com Israel. Moisés diz para Deus, não senhor, você não vai fazer isso não. Porque você é longânimo, você é misericordioso. E não é que Deus aceita uma reprimenda de Moisés. Por quê? Porque o amor permite voltar atrás. E o Deus da Bíblia não tem vergonha de voltar atrás, como não teve no caso de Nínive, quando Jonas prometeu que Deus iria destruir a cidade em 40 dias. Mas o povo se arrependeu. E o Deus que prometeu que iria destruir Nínive, o texto não tem vergonha de afirmar, Deus arrependeu-se do mal que tinha prometido a Nínive. Por quê? Porque Deus é mais amoroso do que poderoso. Segundo, em Jesus nós aprendemos que Deus é fiel. Porque não adianta a gente falar, lembram das 4 peneiras? Não adianta a gente ficar falando se não tem conexão com a vida. Se Deus é amoroso, Deus é mais fiel do que controlador. Porque se Deus, em Jesus,
olhando pela lente de Jesus para Deus, nós olhamos para Deus, nós vemos que Deus não microgerencia, não controla, não determina e estabelece começo, meio e fim para a vida de ninguém. Por quê? Porque quem ama, necessariamente não pode controlar. Porque o amor não coage. Porque o amor não manipula. Qualquer pessoa que manipule uma outra pessoa não ama. Por isso que Deus lamenta. E por que Deus lamenta? Porque Deus sabe e reconhece e vê que muitas das ações que as pessoas fazem não é porque Ele queria. Tem nada a ver com Ele. E se Ele não queria e não tem nada a ver, por que acontecem? Porque o amor necessita do espaço da liberdade, inclusive de fazer o que não presta. Ezequiel capítulo de número 6, versículo de número 9, o profeta lamenta. Então os que dentro de vocês escaparem, se lembrarão de mim entre as nações, por onde vocês foram levados em cativeiro. Como eu me quebrantei por causa do coração corrompido de vocês, diz o Senhor. Como eu me quebrantei, Deus falando isso. Deus sente ciúmes. Salmo 78, versículo 58, eles o irritaram com altares idólatras, e os ídolos de Israel provocaram ciúmes em Deus. Ciúme é uma característica do amor. Portanto, toda compreensão que nós temos de Deus tem que ter o respeito pelo livre arbítrio das pessoas. E por que tem que ter o respeito pelo livre arbítrio? Porque o Deus da Bíblia, em Jesus, deseja relacionamentos. Deus não deseja servos, Deus não deseja escravos, Deus não deseja marionetes, Deus não deseja pessoas lobotomizadas na cabeça e que não pensam. Deus não deseja gado. Deus deseja pessoas que tenham autonomia, pensamentos, ideias, liberdade, inclusive de dizer não. Um dos atributos essenciais do amor é a liberdade. Um relacionamento só pode acontecer de verdade entre duas pessoas livres entre si. Seja ela Deus, seja ela você. E como Deus é amor, e em Jesus nós descobrimos o amor de Deus, as suas escolhas, as minhas escolhas, só são reais porque Deus ama. Não existe um jogo manipulado de Deus que parece nos dar liberdade, mas é como o dono do cachorrinho que tem aquelas coleiras que crescem. Sabe aquelas guias de coleira que crescem? Que o cachorrinho vai correndo, e ele acha que está livre, mas chega no fim da coleira. Não é um jogo manipulativo. Não existe um roteiro preventivo. Podemos sim optar por caminhos. E muitos desses caminhos frustram não apenas a nós,
frustram e magoam o coração de Deus. Portanto, é muito importante, aliás, é importantíssimo, que na nossa compreensão de Deus esteja sempre que Deus deseja revelar-se a nós através de Jesus para a liberdade. Paulo diz isso. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. E toda espiritualidade que gera pessoas dependentes e não autônomas é contrária a Jesus. Porque a espiritualidade, a pedagogia de Jesus era para que as pessoas fossem autônomas nas suas decisões. Claro, tomadas pelos valores do reino de Deus, para agirem e tomarem decisões no mundo e serem co-criadores com Deus da história, do mundo, da vida. Cooperadores com Deus de uma nova história. Portanto, a nossa reflexão a respeito de Deus sai das conjecturas, encarna em Jesus e joga no nosso colo a responsabilidade de sermos pequenos cristos, homens e mulheres que conhecem Deus na encarnação da vida e revelam esse Deus na encarnação da vida. Paulo diz assim, as pessoas não têm uma revelação de Deus. As pessoas têm você. As pessoas têm você, porque a lei está agora escrita nas tábuas do coração de vocês. Nós somos as cartas vivas de Deus para o mundo. O mundo, às vezes, a pessoa chega aqui na Bethesda, o outro diz assim, olha, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Onde está Jesus? Não, tem que dizer o contrário. Não fique tentando olhar Jesus e ver Jesus nas nuvens. Olhe para as pessoas, porque se você não vê Jesus aqui nesse pessoal aqui, você não vai ver em lugar nenhum. Porque é nossa obrigação, como homens e mulheres, revelarmos Deus na humanidade. Deus não vai vir num arco-íris, não vem em tempestade, Deus não vem com trombeta de anjo. Deus vem na vida de homens e de mulheres que estão sendo seus representantes aqui na terra. Amém.